Bom, pessoal, aqui eu deixei tudo pronto com a nossa transferência dos dados da última aventura, tá? Do ar. A gente já fez a montagem da nova ficha, eu já escolhi o novo pacote de monstros, que ele já está vinculado com o Tier 2, né? Com o nível 2, que eu ainda mantive o mesmo pacote de monstros, exatamente o pacote de mortos-vivos, só que agora com os novos monstros que vem nele, que é exatamente do nível 2. A gente não utilizou ouro, tá? Então ele está guardado. Aqui, no caso do vídeo, eu estou testando algumas posições. Eu estou dando prioridade agora, não tanto para visualizar as anotações que a gente está fazendo aqui em papel, mas sim a visualização das tiles, pelo menos as 2, 3 que a gente vai montando por vez. Lembrando que eu continuo fazendo anotação no mapa, tá? No nosso papel quadriculado, só que agora eu jogo a parte estratégica aqui. Relembrando que o nosso herói ele tá usando o martelo, tá? Que tem o range 1, dano 6, ele está já com bônus 1 de uma das mãos, né? De uso de uma das mãos. A gente tem o escudo da torre que está equipado, que ele dá uma proteção de 2 de armadura. E a gente tem a armadura de couro, que também já está com 2 de proteção. A gente já vai jogar com algumas regras adaptadas, tá? Especialmente aquela regra que eu mostrei no vídeo anterior, que era a regrinha de orientação de sala, que ela entra em substituição à regrinha que a gente estava utilizando de corredor. Então agora nesse jogo não vai ter corredor, exatamente porque a gente tem a possibilidade da própria sala se posicionar de forma a ter o mesmo efeito. Então não há mais a necessidade de colocar corredores. Lembrando que no jogo original não existe corredor, tá? Então a gente está fazendo aqui os ajustes. A gente vai utilizar aquela inteligência artificial que a gente montou também, continuar aí com os testes, mas aparentemente está tudo funcional. Aqui também lembrando que a gente já está com o inventário, as 150 moedas de ouro foi da venda de tudo que a gente tinha. A gente só ficou com os itens aqui que a gente marquei como outro, que é chave de esqueleto, poção explosiva, poção de cura, amuleto de proteção e moeda da sorte. Na configuração dessa nova ficha, também como a gente está indo para uma masmorra nível 2, a gente ganhou uma nova poção de cura. E por ser nível 2, mais 2 poções de cura ou uma outra poção, que agora eu não me lembro o nome. Eu acho que era a poção da restauração, a gente podia escolher. No meu caso, eu preferi escolher a poção de cura. Então agora a gente está com 4. Então esse inventário vai ficar aqui do lado. A gente vai utilizando conforme for necessário. A gente está com 2 pontos de food, 5 bônus de classificação, né? O bônus de classificação que a gente trouxe da anterior. Aqui são os atributos como a gente já tinha visto, máximo HP, basicamente é isso daqui. Pessoal, eu vou relembrando de novo, tá? Eu não vou usar todas as tiles como se o jogo tivesse só na mesa, porque eu não tenho, com o tamanho delas a gente não teria uma mesa para ter 30 salas. Então eu utilizo só umas 2, 3, isso na verdade só para ter o visual. O que importa pra gente é a sala final e o jogo de estratégia, né? O combate estratégico que gera. Lembrando também que a gente já está utilizando, pelo menos a interpretação das regras, que as salas onde aparece, onde a gente entra. Então, uma das portas das salas, elas estão sempre abertas. As demais a gente rola aqui na tabela de fechaduras e armadilhas para estabelecer como ela está. Então, vamos lá? Eu tenho essa portinha de entrada genérica que eu desenhei, ela já fica aqui. Tá? A gente vai entrar, deixa eu ver qual a melhor posição. Eu estou com os papéis aqui do lado, então no começo eu vou deixar ela exatamente aqui. Ó. Deixar até um pouquinho de lado. Vamos lá. Nosso herói já vai ficar aqui. Ele está se preparando para entrar na nova sala que está do outro lado. Eu preciso melhorar essa porta de entrada, que ela ainda está muito solta. Tem que colocar arranjar aquele famoso papelão para colocar. No caso do Duar, o elfo, a gente escolheu a profissão guerreiro, então ele não pode utilizar feitiços e pergaminhos,
Mas em compensação ele é liberado para usar todas as armaduras, escudos e armas, tá? A única coisa que a gente sempre tem que fazer é aquela verificação quando encontra um desses itens, né, de armadura, escudo ou arma, se ele já tem atributo suficiente para estar utilizando. Aqui no caso a gente já tem o atributo de força 9, então quase todos os equipamentos, o limite deles é 5, né? Já está com 9 aqui no caso de força, então já ajuda bem. Lógico, dependendo aqui dos de baixo, já fica um pouco mais limitado, né? Se a arma estiver vinculada, por exemplo, à força de vontade, a gente só tem 2 dela aqui. Então, se for pedido um grau maior, eu só vou poder equipar os equipamentos que peçam força de vontade até o nível 2. Se ele tiver algum nível maior, 3, 4 ou 5, eu já não consigo equipar. Eu posso até pegar e guardar, mas eu vou ter que esperar subir esses valores de atributo para eu poder utilizar o item. A gente está aqui. Vamos já separar, lembrando que a gente usa um D6 e um D8. Que é esse daqui. Então, primeira coisa, vamos estabelecer o tamanho da sala. É um D6. Lembre que a gente tem todas essas tabelas da criação da masmorra, elas estão, a grande maioria estão aqui em cima. Outras estão como complemento no próprio manual, que eu não estou mostrando aqui porque ele está em formato digital. Eu estou com uma tela de computador ali na frente. Então, deu 3. 3 no tamanho da sala representa que ela tem 5 unidades. Então, aqui no caso, eu já vou começar a jogar no nosso sistema de tile, tá? Que esse jogo não precisa. Então, eu vou escolher um formato de desenho que tenha 5 unidades. A gente já acabou de escolher o formato vai ser esse, tá? São 5 unidades. Eu vou só fazer agora o nosso famoso mapeamento, tá? Então, vamos colocar ela aqui do lado. Então, a gente vai fazer assim. Eu vou colocar a entrada aqui. Desenho daqui que a gente fez, da entrada. Todo o mapeamento a gente faz aqui e aqui eu deixo algumas salas para a gente ir fazendo acompanhamento tático. Bom, a gente já sabe que é 5. O herói acabou de entrar. Eu já tenho o desenho que eu vou fazer, que é esse daqui. Agora a gente precisa colocar ela ali, posicionar. Então agora eu já entro com aquela regra alternativa, que é o de posicionamento da sala. A primeira coisa que a gente faz nessa regra é posicionar a protuberância da sala, ou a esquina que tem aqui, de alguma forma já como se fosse a entrada. Então é a melhor situação para o herói, ela está aqui. Que é exatamente adentrar a masmorra, né? A gente está entrando ali. E ele já se posicionar exatamente nesse primeiro quadradinho depois da entrada. Só que ainda não vou posicionar ele porque a sala ainda não criou a rotação aleatória. Eu só posicionei ela aqui inicialmente. Agora o que a gente faz? A gente roda o D8. Vamos lá. Ó, 1. E a gente conta os quadradinhos no sentido horário a partir da sala. A 1 é ela mesma, né? Através daquele ponto. Ó, caiu nela mesma, então ela vai ficar exatamente nesse formato. Ok, agora que eu já tenho a gente já tinha o tamanho da sala, eu já tinha estabelecido qual era o formato, e agora que eu rodei para posicionar, ela vai ficar assim. Agora eu posso desenhar ela normalmente. Ele já entra, por isso que a gente acabou visualizando, e se posiciona. Tá, aqui. Agora a gente tem que rodar, jogar os dados para verificar as portas que tem aqui. Então, de novo, é um D6, estou jogando. Deu 4. 3 a 5 são 2 portas. Tá? Então, vamos lá posicionar 2 portas. Vou posicionar de uma forma que me ajude na montagem da masmorra. Aqui no caso, lembrando que eu não vou montar ela inteira na mesa. A gente vai fazendo em partes. Então, eu vou colocar uma porta aqui em cima e uma porta aqui do lado. Tá? Então, a gente ficou exatamente nesse formato. Vou tentar melhorar um pouco essa visualização dela. Aqui. O herói está aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Agora que eu já tenho as portas posicionadas, a gente estabelece a quantidade de monstros. É um D8 que eu jogo. Deu 6.
6 na tabela, de 6 a 7 são 3 monstros, então a gente vai posicionar 3 esqueletos. Lembrando que o primeiro lote de monstros que a gente enfrenta nesse pacote dos mortos-vivos do Tier 2, né, ou do nível 2, são os arqueiros esqueletos. Então eu já vou pegar 3, que eu já sei que eles vão entrar. Então a gente tem aqui. Agora a gente posiciona. De novo, eu estou usando agora a tabela opcional, que é a tabela que o Tarcísio Lucas tinha montado, que era para posicionamento dos monstros lá. Então, vamos nessa. Tem 3. Vamos posicionar o primeiro, sempre vai ser em relação ao herói. Então a gente vai já usar um D6 para isso. Então, o primeiro, 2. 2 nessa tabelinha é o mais longe possível à esquerda. Então ele entra aqui, o mais longe. Não dá para posicionar à esquerda, então é aqui. Vamos lá de novo. Então vamos fazer mais um. 6. O mais perto possível em frente. Então está posicionado aqui. E o último, 1. O mais longe possível à direita. Então, o mais longe possível à direita. Pronto, posicionei. Tem o posicionamento tático deles ali. Lembrando que agora esses esqueletos, eles têm 2 de movimento, tá? Quando eles forem se deslocar, eles têm 2. E lembrando de novo daquela regra desse jogo, que assim, adjacente eu só posso ter 1. Então, nesse formato de sala, eu dei sorte, porque ela tem uma esquina, e no caso, como a gente, na hora da rotação, usando a regra alternativa, caiu 1, a gente manteve exatamente essa esquina que vai entrar como se fosse o corredor, porque o efeito é o mesmo. Ele só vai permitir que um monstro ataque de cada vez. Então, perfeito. Bom, a gente já estabeleceu as portas, estabeleceu os monstros. Vamos ver se tem baú de tesouro. Eu jogo um D8. Deu 6. 6 a 7 são 2. Então, vamos lá. Lembrando que o posicionamento desses baús, eles não influenciam o combate tático, tá? Eles não atrapalham o movimento. Então, eu já estou deixando eles aqui assim. Tá? Aí, perfeito. A gente já sabe que tem 2. Eu acabei não rodando fechaduras para as portas nem para os baús, então vamos rodar agora. Depois a gente, conforme o jogo for se desenrolando, a gente vai criando a rotina certinha. Então deixa eu só corrigir já fazendo para todos, né? Então vamos lá. Então fechaduras e armadilhas. Vamos ver as portas. Uma das portas estão abertas, a gente já sabe, a gente roda para outra. Então vamos lá, é um D6. Então deu 1. 1 é destrancada. Então, as 2 portas estão destrancadas. Vamos lá posicionar elas. A gente vai ter 3 monstros, então eu também faço anotação. Só vou colocar aqui exatamente como eles estão. Então, no mapinha que a gente fez, ele está representando exatamente ali. Ficou faltando os 2 baús, que a gente vai colocar agora. Exatamente nesse formato. Como a gente montou ele fisicamente, a gente coloca aqui, ó. Então, de novo, a gente está lá na tabela de fechaduras e armadilhas. Estou rodando. Então, 4. 4 a 5 é trancado. 2. 1 a 3 é destrancado. Então, tem um trancado e um destrancado. Vamos lá. Um trancado. E um destrancado. Eu estou usando a iconografia de cor para saber, tá? O mesmo mapa que a gente fez aqui, esse mapeamento, esse registro do caminho, ele está sendo representado fisicamente aqui, tá? Ok. Aqui no caso, a gente tem um baú trancado. Os marcadores para baú físicos dá para fazer de várias formas. Dá para usar literalmente um token, né? Um marcador mesmo, uma pecinha. Como exemplo, colocar uma pecinha vermelha para representar que ele está trancado. E eu tenho esses mais simples, que são simplesmente os papeizinhos dizendo que ele está trancado. Então, fica assim. Pronto, aí a gente tem uma representação melhor. As portas eu faria a mesma coisa. Portas trancadas eu colocaria um aviso. Isso é o formato que eu escolhi, que eu acho mais prático.
Mas muitas vezes eu não uso esse papelzinho, eu uso cubinhos mesmo. Hoje eu vou fazer diferente. Normalmente eu uso papel para representar que está trancado. Vamos usar um formato mais 3D hoje. Eu vou utilizar exatamente um marcador. Não vou colocar marcador verde, que eu acho que eu não preciso, mas poderia, por exemplo, colocar um marcador verde onde está aberto. Mas eu já sei, aonde não tem é porque está aberto. A gente está com esse cubo vermelho exatamente para representar que esse baú está trancado. Ok. Como são 3 monstros, a gente também vai utilizar essa pequena folha de combate, que é para facilitar o processo. Eu gosto de jogar com ela. Não é necessária, a gente pode fazer exatamente como fez na última gameplay. A gente pode fazer as anotações de outra forma. Eu ainda acho mais prático usar ela quando tem mais de um. Então, por exemplo, agora a gente tem 3. Eu vou pegar os marcadores. A gente utiliza os nossos dados e os dados dos monstros, tá? Então, por exemplo, são 3 monstros. A gente já sabe que os 3 esqueletos eles têm 6 de vida. Então, a gente vai anotar 6 de vida. A defesa do monstro, aqui no caso, é 11. Então, a gente já anota 11 aqui na tabela, tá? Que aqui é a defesa atual dos inimigos. Aí eu anoto literalmente que ele tem 11. Tá? Fica assim. O herói vai entrar com esses cubinhos azuis, então ele tem o atual dele, a gente já vai marcar aqui também, que é o HP atual, né? Como a gente não perdeu nada, é 13. Então ele fica aqui com 13. Na minha linha de bônus, ele tem escudo e armadura somados, que dão 4. Não, lembra? O escudo ele dá 2 de defesa e a armadura 2. Então ele tem 4. Então a gente vai colocar um bônus de mais 4. O AP atual está nessa linha de baixo. A gente também tem aqui, que eu vou até deixar inicial. O Action Points, a gente já tem marcado aqui também. Então a gente tem 4. Vou fazer o seguinte, vou deixar tudo azul para não ficar com dúvida. Beleza? E o dano que eles causam, aqui no caso é 4, tá? Então eu já deixo marcado aqui, que eles dão dano 4 se eles acertarem. O ATT do herói, no caso do dano da arma que ele está utilizando, tá? A gente está equipado com martelo, o dano é 6. Essa arma, o martelo, ela está vinculada com o atributo força, que tem 9, então a gente já deixa ele marcado aqui em cima também nessa trilha da habilidade, que é onde a gente só roda um D6 e faz a somatória. Então é 9, ele já fica aqui marcado como 9. Eu acho que eu não esqueci nada. Então pronto, aqui a gente já tem uma tabela de controle, tá? Para não ter que ficar marcando tanto assim aqui embaixo. Aqui a gente consegue fazer o combate inteiro, tá? Então, vamos lá? Eu vou deixar isso do lado. Bom, então agora a gente começa. Assim, pessoal, e lembrando que a gente tem também, além de todas essa esquematização física que a gente acabou de fazer, a gente tem também as inteligências artificiais, tá? Aqui é dos esqueletos. A vantagem dessa IA que eu montei, como ela é somada com os valores do monstro específico, então não importa a tile, eu não preciso ter uma inteligência artificial para cada tile, ela pode se encaixar. Outra coisa interessante, a gente pode ter várias dessa e sortear, então vai variando de combate para combate. Isso também é interessante. Não testei ainda, eu testei só dessa forma. Então eu utilizo ela no caso deste pacote, né, com os esqueletos. Não importa o nível da masmorra. Então, os esqueletos têm essa inteligência artificial. Vou deixar ela aqui para não esquecer. E qualquer outra anotação a gente faz em papel normal, tá? E vamos lá.
Então vamos começar o combate que já está tudo montado. De novo, pessoal, ó, já tenho mapeado aqui, que eu não vou esquecer. Mesmo que eu tenha que desmontar isso, a gente já tem o registro. Só não vou fazer todo o caminho aqui dos movimentos, os rascunhos, porque eu tenho como fazer isso fisicamente. Também não vou ficar anotando rodada por rodada o que está acontecendo aqui e aqui, porque agora a gente tem essa folha com todos os dados. Quando eu terminar o combate, eu simplesmente vou dar um save, vou pegar as informações daqui e aí eu marco de uma vez aqui. Como eu entrei na sala, no meu caso eu considero que isso já foi a ação do herói, então terminou minha ação, agora eu preciso só decidir se eu vou usar algum action point, se fazer alguma coisa. No caso, eu estou abrindo aqui a minha folha de guerreiro para poder decidir se eu vou usar alguma habilidade ou não. No caso, eu não quero usar nada. Vamos entrar num combate limpo, aproveitando que a gente está zerado aqui. Só não esqueçam que cada zumbi agora, eles dão exatamente 4 de dano. Que é o que a gente anotou aqui, ó, 4 de dano. Então, esse trecho é exatamente a quantidade de dano que ele dá. Posso modificar essas cores se for o caso, tá? Por exemplo, para saber exatamente o dano que ele dá, eu posso deixar em vermelho. É uma forma aí de também trabalhar com isso. Bom, pessoal, então agora que a gente está com tudo configurado, a gente voltou a ter aquele problema da partida anterior que a gente utilizou as regras normais. Olha só, o meu martelo ele está atrelado à força. Força, eu subi bem na masmorra anterior. Agora a gente tem 9 de pontuação. O ataque ele vai ser sempre, quando eu estiver fazendo, o valor do atributo força, que é vinculado à arma que eu estou usando agora, o martelo, mais um D6. Então, digamos que eu joguei um D6 e tirei 1. Deu 10. Então tá tudo bem, porque a defesa desses esqueletos arqueiros é 11. Aí vai falar, tudo bem, não acertei. Acontece que eu tenho ainda o bônus de arma, que a gente já conseguiu também na partida anterior, que é 1. Então assim, no pior cenário de jogada meu, eu vou ter que somar 9, mais 1 do dado, 10, mais 1 aqui do atributo, que deu 11. Então eu sempre vou ter o valor da defesa desses inimigos, desse lote de inimigos. Então até a sala 9, toda vez que eu tiver uma situação onde tem um combate só com 1, é já vitória. Eu uso a regra de prioridade de ataque. Então assim, a cada rodada eu jogo um dado, tá? De 1 a 3 a prioridade é minha. De 4 a 6, a prioridade é do inimigo. Então, é quem começa o ataque. Então, pelo menos, mesmo sabendo que eu vou vencer ele, porque eu estou muito forte, se ele me atacar primeiro, ele ainda pode conseguir algum efeito. Então, a gente vai jogar um D6 nessa prioridade de ataque, tá? Que é uma regra alternativa que eu coloquei, exatamente para tirar exatamente essa, que eu não considero falha, mas essa característica que eu não gosto. Então, de 1 a 3 o herói começa atacando e 4 a 6 o monstro começa atacando. Então, vamos lá. Vamos fazer, pelo menos, resolver o combate dessa sala.